Você já sentiu que algo não estava certo em uma situação mesmo quando tudo parecia perfeito por fora? Talvez um relacionamento, uma conversa, uma proposta, uma pessoa. Algo dentro de você simplesmente não conseguia relaxar. Enquanto os outros estavam confiantes, você sentia um peso silencioso, uma inquietação que não dava para explicar. Esse tipo de sensação não nasce do medo. Muitas vezes, ela nasce do discernimento espiritual. Poucas pessoas permanecem até o fim de mensagens como esta, porque falar sobre dons espirituais toca na identidade mais profunda. Mas se algo em você sente que este vídeo conversa com a sua vida, eu quero te convidar a caminhar comigo até o final. Antes de continuar, se inscreva no canal, curta este vídeo e fique até o fim, porque os sinais que você vai ouvir aqui podem explicar coisas que você vive há anos sem entender. O primeiro sinal de que você tem o dom de discernir e não sabia é que você sente quando algo não vem de Deus, mesmo sem saber explicar o porquê. Você entra em uma situação e tudo parece certo, mas o seu espírito não sente paz. Você conversa com alguém e algo no fundo de você se retrai. Você recebe uma oportunidade e, mesmo parecendo boa, algo dentro de você não se alinha. Isso não é negatividade, é percepção espiritual. Na Bíblia, vemos que pessoas com discernimento sentiam quando algo não estava alinhado antes que os fatos se manifestassem. Jesus sabia quando alguém falava por interesse. Davi sentia quando Saul já não era mais um aliado. José percebeu quando seus irmãos não eram sinceros. Esse tipo de percepção não é lógica, é espiritual. No dia a dia, isso se manifesta quando você tenta ignorar esse sentimento, mas ele não vai embora. Você pode até seguir em frente, mas o incômodo permanece. Muitas vezes, você já tentou se convencer de que estava exagerando, mas depois percebeu que aquilo que sentiu era verdade. Esse é um dos sinais mais claros do dom de discernir. Deus te mostra antes para te proteger. Muitas pessoas com esse dom cresceram sendo chamadas de desconfiadas, difíceis ou sensíveis demais. Mas a verdade é que elas apenas veem o que outros ainda não veem. Deus não entrega esse tipo de percepção a quem vive distraído. Ele entrega a quem pode ser guardado por ela. No cotidiano, esse dom aparece quando você percebe mudanças sutis nas pessoas. Um tom de voz diferente, um olhar estranho, uma atitude fora do padrão. Outros não percebem. Você percebe, não para julgar, mas para se preparar. Quantas vezes você já sentiu que algo iria dar errado e tentou avisar, mas ninguém levou a sério? Esse dom também faz você evitar situações que parecem boas demais para ser verdade. Não porque você é negativo, mas porque você sente quando algo não está alinhado. Muitas vezes, você evita dores que outros só descobrem depois que já estão envolvidos. Na Bíblia, Deus sempre avisou antes. Noé foi avisado antes da chuva. Ló foi alertado antes da destruição. Os discípulos foram preparados antes da perseguição. Deus não gosta de pegar quem Ele ama de surpresa. Ele usa o discernimento como uma forma de cuidado. Talvez você tenha passado anos ignorando esses alertas. Talvez tenha seguido caminhos que não traziam paz. Talvez tenha aprendido a se calar para não parecer diferente. Mas Deus não te deu esse dom para te confundir. Ele te deu para te guardar. Esse primeiro sinal explica por que você sente o que sente, por que você percebe antes, por que você se incomoda quando algo não está certo. O seu espírito foi treinado para perceber, e este é apenas o começo. Ao longo deste vídeo, você vai entender outros sinais que confirmam se você carrega o dom de discernir. Não para te colocar acima de ninguém, mas para te ajudar a parar de duvidar de si mesmo e começar a confiar no que Deus já colocou dentro de você.
O segundo sinal de que você tem o dom de discernir e não sabia é que você percebe quando uma pessoa não é quem aparenta ser, mesmo quando ela parece correta para todos os outros. Você não precisa de provas, fofocas ou histórias passadas para sentir isso. Algo dentro de você simplesmente não se alinha com aquela pessoa. Ela pode falar bonito, agir educadamente e parecer confiável, mas o seu espírito não relaxa. Existe um alerta silencioso que te impede de se entregar totalmente. No dia a dia, isso se manifesta de formas muito simples. Você pode estar em uma conversa agradável, rindo e participando, mas algo no fundo do seu ser fica em observação. Você percebe quando alguém exagera, quando tenta se mostrar demais, quando esconde algo por trás das palavras. Enquanto outros só ouvem o que está sendo dito, você percebe o que está sendo omitido. Esse tipo de percepção não é julgamento, é discernimento espiritual. Na Bíblia, vemos que Jesus não se deixava enganar pela aparência das pessoas. Ele sabia quando alguém se aproximava por interesse, por medo ou por vaidade. Ele sabia quando alguém falava por amor verdadeiro e quando falava por conveniência. Esse mesmo tipo de sensibilidade espiritual ainda existe hoje em quem carrega o dom de discernir. Muitas vezes, você já tentou ignorar esse sentimento para não parecer difícil, desconfiado ou frio. Você pensou que talvez estivesse sendo duro demais. Então, deu uma chance, se abriu, confiou e depois se decepcionou. Não porque você fosse ingênuo, mas porque ignorou o que o seu espírito já sabia. Esse é um dos sinais mais claros de que Deus está te mostrando algo que ainda não é visível. Esse dom também faz você perceber quando alguém precisa de ajuda, mesmo quando diz que está bem. Você sente a dor por trás do sorriso, sente a tensão por trás da conversa casual. Por isso, muitas pessoas acabam se abrindo com você sem saber por quê. Elas sentem que você as enxerga de verdade. Isso acontece porque o discernimento não serve apenas para detectar o que é falso, mas também para perceber o que é ferido. No cotidiano, isso pode te tornar mais reservado. Você não confia facilmente. Não porque você é fechado, mas porque você sente quando algo não é verdadeiro. Você prefere poucos vínculos reais a muitos vínculos superficiais. Isso pode te fazer parecer distante, mas também te mantém seguro. Na Bíblia, vemos que Deus sempre protegeu aqueles que ouviam a sua percepção interior. Davi não confiou em Saul quando o espírito dele já não estava em paz. José não se deixou seduzir pela esposa de Potifar porque sentiu que aquilo não vinha de Deus. Pessoas com discernimento escapam de armadilhas que outros só percebem depois. Esse dom também se manifesta quando você percebe quando alguém está tentando te manipular. Pode ser por elogios, por culpa, por pressão emocional. Algo em você reconhece que aquilo não é saudável. Mesmo que a pessoa pareça bem intencionada, o seu espírito sente quando há controle escondido. Muitas pessoas com esse dom sofreram por não ouvir a própria percepção. Entraram em relacionamentos errados, aceitaram propostas que não eram boas, confiaram em quem não deveria. Mas Deus usa essas experiências para te ensinar a confiar mais no que você sente. Com o tempo, quem tem o dom de discernir, aprende a esperar, aprende a observar, aprende a não se entregar rapidamente. Não porque tem medo, mas porque respeita a própria percepção espiritual. Esse tipo de sabedoria não vem da idade, vem do espírito. Esse sinal também explica por que você se sente desconfortável em ambientes onde há falsidade, competição ou aparência. Você sente quando algo não é verdadeiro, mesmo que ninguém fale nada, e isso te afasta. Não por orgulho, mas por proteção. Talvez você tenha pensado que era difícil demais, sensível demais ou exigente demais.
Mas a verdade é que Deus te deu um filtro espiritual. Nem tudo que parece bom é bom para você. E você foi criado para perceber isso. Esse é o segundo sinal. E ele mostra que Deus confia a você uma visão que vai além da superfície. Um dom que protege, guia e revela. O terceiro sinal de que você tem o dom de discernir e não sabia é que você sente quando algo vai mudar, mesmo antes de qualquer coisa acontecer. É como se o seu espírito percebesse uma movimentação invisível no ambiente, nas pessoas ou nas circunstâncias. Você pode estar vivendo uma fase aparentemente tranquila, mas algo dentro de você começa a sentir que aquilo não vai permanecer do mesmo jeito. Não é ansiedade, não é imaginação, é percepção espiritual. No dia a dia, isso se manifesta quando você começa a se sentir inquieto sem motivo aparente. Você sente vontade de se afastar de certas pessoas, mudar rotinas, reorganizar sua vida, mesmo sem uma razão concreta. Outros acham estranho, mas você sente que algo está sendo ajustado por dentro. Muitas vezes, depois de um tempo, você percebe que aquela fase realmente terminou, que aquela relação mudou ou que aquele ciclo se fechou. O seu espírito apenas percebeu antes. Na Bíblia, vemos esse tipo de percepção em pessoas que estavam espiritualmente alinhadas. José sentiu que sua vida mudaria antes mesmo de ser vendido. Moisés sentiu que não pertencia mais ao palácio antes de sair. Jesus sabia quando sua hora estava chegando. Deus revela mudanças primeiro no espírito, antes que elas aconteçam no mundo físico. Esse dom faz você sentir quando uma porta vai se fechar ou quando algo novo vai se abrir. Às vezes, você começa a perder o interesse por coisas que antes gostava. Pessoas que antes faziam sentido começam a não fazer mais. Você não sabe explicar, mas sente que está sendo conduzido para outro lugar. Isso não é ingratidão, é direção espiritual. Muitas vezes, você tentou ignorar essa sensação de transição. Tentou manter tudo como estava, mas algo dentro de você já sabia que não era mais o mesmo tempo. Esse dom não te permite viver preso ao que já terminou. Ele te empurra para o que Deus está preparando. No cotidiano, isso se manifesta quando você sente que precisa se preparar para algo, mesmo sem saber o que é. Você começa a refletir mais, orar mais, se afastar do barulho. Não porque está triste, mas porque seu espírito está se alinhando com o que vem. Pessoas com esse dom passam por fases de silêncio e recolhimento antes de mudanças importantes. Na Bíblia, Deus sempre preparava seus servos antes de grandes viradas. Abraão foi chamado antes de partir. Davi foi ungido antes de reinar. Jesus passou pelo deserto antes de começar seu ministério. O discernimento permite sentir o deserto chegando antes que ele comece. Esse sinal também se manifesta quando você sente que algo não vai durar, mesmo que tudo pareça bem. Você pode estar em um emprego, uma amizade ou uma fase confortável, mas algo dentro de você já sabe que aquilo é temporário. Isso não te faz ingrato, te faz atento. Muitas pessoas com esse dom sofrem porque os outros não entendem essas mudanças internas. Elas parecem instáveis, indecisas ou confusas, mas na verdade estão apenas obedecendo ao que o Espírito está mostrando. Deus muda primeiro dentro antes de mudar fora. Esse dom também faz você sentir quando precisa se afastar para se proteger. Você sente quando um ambiente começa a ficar pesado, quando uma pessoa começa a se tornar tóxica, quando algo que antes era bom começa a perder a paz, e você se afasta, não por medo, mas por discernimento. Na Bíblia, Ló sentiu que precisava sair. Noé sentiu que precisava se preparar. Os discípulos sentiram quando precisavam fugir. Deus sempre avisou antes. O discernimento é esse aviso. No dia a dia,
isso pode te fazer mudar planos, desistir de coisas que pareciam boas, se afastar de pessoas que você gostava. Mas depois, você entende que aquilo te salvou de algo maior. Esse sinal também explica por que você nunca se sente totalmente confortável em lugares onde não há crescimento espiritual. Você sente quando algo estagnou. Noé sentiu que precisava se preparar. Os discípulos sentiram quando precisavam fugir. Deus sempre avisou antes. O discernimento é esse aviso. No dia a dia, isso pode te fazer mudar planos, desistir de coisas que pareciam boas, se afastar de pessoas que você gostava. Mas depois, você entende que aquilo te salvou de algo maior. Esse sinal também explica por que você nunca se sente totalmente confortável em lugares onde não há crescimento espiritual. Você sente quando algo estagnou. Isso faz parte do dom de discernir, ver o invisível, sentir o que ainda não aconteceu, se preparar antes. O quarto sinal de que você tem o dom de discernir e não sabia é que você sente quando algo ou alguém não é verdadeiro, mesmo quando tudo parece certo na superfície. Não é algo que você escolhe sentir, é algo que simplesmente acontece dentro de você. Você pode estar em uma conversa comum, em um ambiente agradável, com pessoas sorrindo, mas algo no fundo do seu ser fica em alerta. Existe uma sensação de que algo não está alinhado, mesmo que ninguém esteja dizendo nada de errado. No dia a dia, isso se manifesta quando alguém fala algo bonito, mas você não sente paz. Pode ser um elogio, uma promessa, um convite, uma proposta. Para os outros, tudo parece normal. Para você, algo não encaixa. Não é medo, não é desconfiança sem motivo. É discernimento espiritual. Deus está te mostrando algo que ainda não é visível. Na Bíblia, vemos que Jesus conhecia o coração das pessoas. Ele sabia quando alguém falava por interesse, por orgulho, por medo ou por amor verdadeiro. Ele não precisava de provas externas. Ele percebia pelo Espírito. Pessoas que carregam o dom de discernir também percebem quando algo não vem de um lugar puro. Muitas vezes, você já tentou ignorar esse sentimento para não parecer difícil, frio ou crítico. Você pensou que talvez estivesse exagerando? Então confiou. Então se envolveu. E depois se decepcionou. Não porque você fosse ingênuo, mas porque ignorou o que o seu espírito já sabia. Esse dom não falha. Nós é que aprendemos a silenciá-lo. Esse sinal também se manifesta quando você percebe quando alguém está se aproximando por interesse, manipulação ou conveniência. Pode ser uma amizade, um relacionamento, uma parceria. A pessoa parece boa, mas algo em você se retrai. Seu corpo pode até sorrir, mas o seu espírito não relaxa. Deus te faz sentir para te proteger. No cotidiano, isso faz você se afastar de ambientes onde há falsidade, competição excessiva, fofoca ou jogos emocionais. Você não se sente confortável onde as pessoas não são verdadeiras. Você prefere poucos vínculos reais a muitos vínculos vazios. Isso pode te fazer parecer distante, mas na verdade é o seu discernimento te mantendo seguro. Esse dom também faz você perceber quando alguém precisa de ajuda, mesmo quando diz que está bem. Você sente a dor escondida por trás do sorriso, sente a tensão por trás da conversa casual. Por isso, muitas pessoas acabam se abrindo com você sem saber por quê. Elas sentem que você as enxerga de verdade. Mas isso também traz peso, porque você carrega o que os outros escondem. Você percebe conflitos, dores e verdades que nem sempre podem ser ditas. Por isso, Deus ensina quem tem esse dom a entregar essas percepções a Ele. Você não precisa resolver tudo, precisa apenas discernir. Na Bíblia, os profetas eram pessoas assim. Eles viam além do que o povo queria mostrar. Eles sentiam quando algo estava errado, mesmo quando todos fingiam que estava tudo bem.
Isso os tornava solitários, mas também os tornava instrumentos de Deus. No dia a dia, esse sinal faz você se incomodar com incoerência, quando alguém diz uma coisa e vive outra. Quando palavras não combinam com atitudes, seu espírito reage, não por julgamento, mas por desalinhamento. A verdade importa para você porque Deus te fez assim. Esse dom também faz você valorizar mais a verdade do que a aparência. Você prefere uma verdade difícil a uma mentira confortável. Isso pode gerar conflitos, mas também traz paz interior, porque você sabe quando algo é real. Muitas vezes você já percebeu que alguém não era confiável, mas tentou ignorar para não parecer duro. Mais tarde, aquilo se confirmou. Isso não aconteceu por acaso. Deus estava tentando te proteger. No cotidiano, respeitar esse sinal pode significar se afastar de pessoas, mudar planos, dizer não quando todos dizem sim. Pode significar ficar sozinho por um tempo, mas isso evita dores maiores depois. Jesus ensinava que o Espírito guiaria em toda a verdade. Essa verdade nem sempre vem como palavras. Muitas vezes vem como discernimento. E discernimento é esse incômodo que você sente quando algo não está alinhado. Talvez você tenha duvidado de si mesmo muitas vezes. Talvez tenha sido chamado de desconfiado, difícil ou sensível demais. Mas Deus não te deu esse dom para te confundir. Ele te deu para te proteger e para te usar. Se você sente que percebe quando algo não é verdadeiro, mesmo sem provas, e isso já te livrou de situações difíceis, escreva nos comentários se esse sinal já aconteceu com você, porque o seu testemunho pode ajudar outras pessoas a entenderem que não estão sozinhas. O quinto sinal de que você tem o dom de discernir e não sabia é que você sente um peso interior quando algo está espiritualmente errado, mesmo quando tudo parece normal por fora. Não é medo, não é preocupação excessiva, não é ansiedade. É um incômodo silencioso que surge sem aviso. Você pode estar em um lugar tranquilo, conversando com pessoas aparentemente bem, mas algo dentro de você fica inquieto. O seu espírito percebe que algo naquele ambiente, naquela situação ou naquela relação não está alinhado. No dia a dia, isso se manifesta quando você entra em um ambiente e sente vontade de sair. Não porque algo visível esteja errado, mas porque você sente uma pressão invisível. Às vezes é um peso no peito, às vezes é um cansaço repentino, às vezes é um desconforto difícil de explicar. Outras pessoas não percebem nada, você percebe. E esse sinal não vem da imaginação, vem do discernimento espiritual. Na Bíblia, vemos que Jesus sentia quando algo não estava bem antes que as coisas se tornassem visíveis. Ele percebia quando um ambiente estava carregado de hipocrisia, quando pessoas estavam sendo falsas, quando havia oposição espiritual. Ele não precisava de provas externas. Ele sentia no espírito. Esse mesmo tipo de percepção ainda existe em quem carrega o dom de discernir. Muitas vezes você tentou ignorar esse peso. Pensou que estava exagerando. Tentou ficar. Tentou se adaptar. Mas quanto mais você ficava, mais pesado se sentia. E quando finalmente saía, sentia alívio. Esse é um dos sinais mais claros de que o seu espírito estava te protegendo de algo que não era saudável para você. Esse dom também se manifesta quando você percebe quando algo vai dar errado, mesmo quando ninguém mais percebe. Pode ser um projeto, uma parceria, um relacionamento ou uma decisão importante. Tudo parece certo, mas você não sente paz. Esse sinal não vem para te paralisar, vem para te alertar. No cotidiano, isso pode te fazer mudar planos, cancelar compromissos, se afastar de pessoas ou repensar decisões. Outras pessoas podem não entender, podem achar exagero, mas o seu espírito sabe o que está fazendo. Deus te mostra antes para te guardar depois. Na Bíblia, vemos que Noé sentiu que algo estava errado antes da chuva.
Ló sentiu que precisava sair antes da destruição. Os discípulos foram avisados antes das perseguições. Deus sempre usou o discernimento como uma forma de proteção. Esse quinto sinal também explica por que você se cansa mais rápido em certos lugares. Não é falta de energia física, é desgaste espiritual. Ambientes carregados, pessoas confusas, situações falsas drenam quem carrega esse dom. Por isso, você precisa aprender a se afastar, orar e se alinhar novamente com Deus. Muitas pessoas com esse dom se sentem estranhas porque não conseguem ficar onde não há paz. Elas não se adaptam ao caos, à falsidade ou à confusão. Isso não é defeito, é sensibilidade espiritual. Talvez você já tenha sentido esse peso e não soube explicar. Talvez já tenha sido chamado de sensível demais, mas Deus não te fez assim para sofrer. Ele te fez assim para perceber. Esse é o quinto sinal. E ele mostra que Deus está te dando uma visão que vai além do que é visível. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você reconheceu que essa mensagem não era comum. A maioria das pessoas não consegue permanecer até o fim de um conteúdo que fala de discernimento, sensibilidade espiritual e chamado. Porque isso exige honestidade consigo mesmo. Quem permanece até o final não está aqui por acaso. Está aqui porque o próprio Espírito percebe quando Deus está falando. E o fato de você ainda estar ouvindo mostra que existe em você algo que Deus está despertando. O sexto sinal de que você tem o dom de discernir e não sabia é que você sente uma necessidade profunda de se alinhar com Deus e com Jesus, mesmo quando não sabe explicar o motivo. Não é obrigação religiosa, não é medo, é uma fome interior, um desejo de estar perto, de ouvir, de entender, de crescer espiritualmente. Enquanto muitas pessoas se satisfazem com uma fé superficial, você sente que precisa de algo mais profundo, mais real, mais verdadeiro. No dia a dia, esse sinal se manifesta quando você tenta preencher o vazio com coisas normais, mas nada realmente satisfaz. Você pode estar ocupado, cercado de pessoas, trabalhando, estudando, mas algo dentro de você continua buscando. Esse vazio não é falta de algo humano, é o seu espírito buscando sua fonte. Jesus falava dessa sede quando dizia que quem tinha fome e sede de Deus era porque estava sendo chamado para algo maior. Na Bíblia, vemos que pessoas com chamado espiritual nunca se contentaram com uma vida superficial. Davi buscava a presença de Deus mesmo em meio ao caos. Os discípulos deixaram tudo para seguir Jesus. Maria escolheu estar aos pés de Jesus enquanto outros estavam ocupados. Quem carrega esse tipo de dom sente que a presença de Deus é mais importante do que qualquer outra coisa. Esse sexto sinal conecta todos os outros. Você sente, percebe, discerne, se afasta do que não é verdadeiro e, no fundo de tudo, quer estar perto de Deus. Isso não é coincidência. Deus não cria fome espiritual sem preparar alimento. Se você sente essa sede, é porque existe algo que Ele quer fazer em você e através de você. Talvez você tenha passado anos tentando se encaixar em lugares onde o seu espírito nunca se sentiu em casa. Talvez tenha buscado respostas em relacionamentos, trabalho ou distrações, mas nada disso preenche. Porque o que você carrega não é carência emocional, é um chamado espiritual. Deus não escolhe os mais fortes, os mais populares ou os mais seguros. Ele escolhe os mais sensíveis, os mais atentos, os que sentem. Porque esses são os que conseguem ouvir quando ele fala baixo. Esses são os que percebem quando ele muda de direção. Esses são os que não se satisfazem com pouco quando Deus oferece muito. Se você reconheceu esses sinais em você, isso não é para te inflar, é para te alinhar. Não é para se sentir melhor do que os outros. É para entender por que você vive como vive, sente como sente e percebe como percebe. Deus não desperdiça dons raros, Ele os forma com cuidado.
A partir de agora, o mais importante é não ignorar mais o que você sente, não se calar, não se diminuir, não tentar viver como se fosse alguém que você não é. Aprenda a cuidar da sua sensibilidade, aprenda a descansar em Deus, aprenda a ouvir a direção do Espírito e, acima de tudo, caminhe com Jesus, porque é perto dele que o discernimento fica claro e seguro. Você não chegou até aqui por acaso. Deus usou cada palavra deste vídeo para tocar exatamente no que você precisava ouvir. E agora você tem uma escolha: continuar ignorando ou começar a caminhar com mais consciência espiritual. Se esta mensagem falou com você, se inscreva no canal agora, curta este vídeo e escreva nos comentários a frase "Eu recebo o dom do discernimento", como um sinal de que você entendeu o que Deus está fazendo na sua vida. E compartilhe este vídeo com 3 pessoas ou mais que você sente que precisam ouvir essa mensagem. Deus pode usar algo simples para tocar corações que estão cansados, confusos ou buscando respostas. Fique em paz e até o próximo vídeo.